A todas, né? Como o Cristiane falou, meu nome é Leandra, sou servidora do Ministério Público, e esse tema, assédio moral e sexual, é um tema que já vem há tempos, que eu tenho discutido em várias instituições, inclusive no Ministério Público e em algumas IES aqui do nosso estado, e na verdade é uma temática que vem sendo estudada há décadas. Ela não é, o assédio moral e sexual, ela não é uma área de exclusividade de algum pesquisador, pesquisadora, ou temática, ela na verdade, é uma área de estudo que é multidisciplinar. Então, a gente vai encontrar estudiosos de direito, estudiosos da psicologia, estudiosos da sociologia, estudiosos da medicina, porque é uma temática que perpassa por vários aspectos objetivos e subjetivos do ser humano. Até porque o trabalho, ele não é apenas subsistência, né? O trabalho, ele dá sentido e dá significado à nossa vida. E ele tem um sentido individual para cada pessoa. Tem pessoas que entendem e veem seu trabalho como uma maneira de contribuir para a sociedade. Tem pessoas que entendem como uma maneira de existir, de compor sua personalidade. Tem pessoas que veem o trabalho como uma fuga dos outros ambientes em que ela integra. Tem pessoas que veem o trabalho como algo penoso, tem pessoas que veem o trabalho como um momento de demonstrar suas habilidades. Então, o trabalho ele vai trazer uma série de significados e representações para a gente. E como tem essa variabilidade tão grande de significados, o trabalho também pode nos representar sofrimento psicológico, sofrimento físico. E uma dessas representações de sofrimento seria ocasionado justamente pelo assédio moral e sexual, tá? Porque é algo que, no caso do assédio moral, é sistemático, é presente, tem uma frequência, e no caso do sexual, mesmo não sendo sistemático para se configurar assédio sexual, ainda assim traz muito esse sofrimento, pela questão principalmente da violência, a nossa dignidade e invasão de privacidade. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para que a gente possa compreender melhor o que a gente está pretendendo. Então, resgatando a temática de ontem, esse assédio moral, ele nada mais é que um tipo de violência, tá? Ele tem diversos conceitos, mas o seu cerne é que ele é um tipo de violência psicológica localizado, regionalizado, ele está dentro do trabalho, é um tipo de violência psicológica. Então, como ele é sistemático, ele tem uma frequência e ele tem um período de tempo. Então, a gente tem esse assédio como um conjunto de comportamentos que ofende, que humilha, que constrange, que é constituído de atos ou processos agressivos, que transgridem as regras e que garantem harmonia, as regras que garantem a harmonia e o convívio social. Como ontem a doutora Luísa falou, que o assédio moral ele é diferente de conflito, ele é diferente de um ato de violência. Quando a gente se desentende com alguém, quando alguém grita com a gente no ambiente de trabalho, e isso é pontual, não configura assédio, mas configura um ato de violência, configura uma agressão. Então, o assédio ele vai fugir, ele vai se distanciar mais desse ato de violência, eles serão atos de violência, só que de uma maneira sutil. Geralmente, quando se fala em assédio moral, quem escuta imagina que seja algo muito visto, muito percebido, muito nítido, que a gente consegue identificar com facilidade, e na verdade não é. O assédio moral, ele é composto por atos sutis, por muitas vezes mensagens subliminares, por uma comunicação indireta que só a pessoa que está sob assédio muitas vezes entende,
que muitas vezes os colegas de trabalho, apesar de estarem presentes, não conseguem distinguir, identificar esse assédio moral, esse ato de violência recorrente. Então, ele é muito específico, tá? E, na verdade, ele tem essa finalidade de neutralizar o sujeito. É algo comum, principalmente nas instituições, nas empresas que têm uma cultura organizacional mais cristalizada, e principalmente naquelas que são regidas por hierarquia, uma hierarquia mais efetiva, mais cristalizada, em que há uma dificuldade de se desvencilhar entre a autoridade e a agressão, entre metas e ordens, tá? Então, quando há esse tipo de organização, esse tipo de cultura organizacional, há uma possibilidade maior do assédio moral acontecer, tá? O assédio moral, geralmente, ele tem uma origem que ela não é estanque, não é algo repentino, não é algo que acontece de uma hora para outra, tá? Geralmente, ele está relacionado com abuso de poder, com assimetria. Geralmente, ele acontece entre uma pessoa que tem um poder a mais, mas isso não é um poder, digamos assim, constituído, legitimado, por exemplo, só os chefes imediatos, só os coordenadores, só o juiz, não. Quando eu falo poder, além desse poder, tá? Por exemplo, aquele servidor que já conhece mais a instituição, que está há mais tempo naquele setor, que conhece mais determinado protocolo, mais determinado procedimento. Então, por ele deter esse conhecimento, esse poder, ele pode utilizar, de uma certa maneira, isso para o assédio. Então, geralmente tem uma origem em forma de ameaça, aconteceu alguma coisa realmente concreta, um ato que foi, digamos assim, desaprovado ou reprovado pelo setor, pelo chefe, e a partir desse ato ou omissão é que vai se criar, que vai se instituir o assédio moral. E como é que ele vai se expressar? Comportamentos agressivos de natureza psicológica, tá? Então, é um leque muito grande de comportamentos. O silêncio, omissão de informação, omissão de documentos, uma ordem dúbia, comunicação duvidosa, exclusão, isolamento. Por exemplo, entregar uma função, uma tarefa, uma atribuição ao servidor abaixo da sua competência, abaixo das suas habilidades. É a intimidação, é a manipulação, ameaças. Então, é um leque muito grande e muito diversificado de comportamentos agressivos, tá? E quais seriam as consequências desse assédio moral? São as mais diversas, tanto do âmbito físico como do âmbito psicológico, tá? Então, a gente vai encontrar uma série de consequências psicossomáticas, digamos, né? Questões dermatológicas, questões gastrointestinais, reações cardiológicas, higiene do sono comprometida, tanto na sua qualidade como na sua consolidação, mudança de apetite, mudança de peso repentina, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, dificuldade de concentração, dificuldade de manter um ritmo de produtividade, em graus mais altos, ideação suicida, ou mesmo suicídio. Então, são uma série de consequências. E o assédio moral, assim, para explicar para vocês com maior firmeza na ciência psicológica, ele não necessariamente precisa ter uma repercussão na sua saúde mental para que seja configurado como assédio moral no ambiente de trabalho. Por exemplo, a gente tem um assediador que repete esses atos para um grupo e, por conta da individualidade de cada servidor, de cada funcionário, a reação vai ser diferente. Tá? Então, alguns podem desencadear ansiedade, comportamentos depressivos, insônia,
por conta desse assédio e outras pessoas, por questões individuais, pelas vivências, pelas experiências, passar por esse período de assédio e não ter uma consequência psicológica ou física em virtude disso. Mas isso não desqualifica o comportamento como assédio moral. Não deixa de ser assédio moral, porque é uma agressão, é uma ofensa, é uma humilhação. Só que, por conta dos recursos psicológicos de alguns, eles não tiveram como reação esses sintomas e sinais psicológicos. Mas isso não deixa de ser assédio. Então, trazendo para essa classificação, para que vocês compreendam melhor onde está o assédio moral e sexual, a gente vai ter esse diagrama que ele traz a violência como um todo, como quadro maior, né, como diagrama maior, a violência dentro do trabalho, que aí a gente vai encontrar a violência física, a violência sexual, a violência psicológica. E nesse âmbito da violência psicológica no trabalho, a gente vai encontrar o assédio moral, que é a violência psicológica sistemática. A gente vai encontrar a violência psicológica, as agressões pontuais, que são aquelas que que não ocorrem de maneira sistemática, nem são intencionais, nem são dirigidas para uma pessoa em especial, nem partem de um assediador, mas são agressões que acontecem. E a gente vai encontrar o assédio organizacional, que são normas, regras, maneiras de existir da organização, da instituição, que promovem o assédio moral. Metas inalcançáveis, exigências de presença ou de produtividade do servidor, do funcionário, que são inatingíveis, metas, regras e normas de horários, de produção, de permanência, que não condizem com, não a competência, mas não com a exigência daquele servidor ou funcionário. Então, quais são os elementos constituidores do assédio moral? Primeiro, a habitualidade, né? A habitualidade não são atos isolados, são comportamentos hostis, que eles vão acontecer repetidas e repetidas vezes, tá? Atualmente, alguns pesquisadores instituíram que para a gente configurar como assédio, a gente tem que ter um ato hostil ou comportamento agressivo pelo menos uma vez na semana e durante um período de 6 meses, tá? São ataques psicológicos que se incluem condutas, omissões, e essas condutas e omissões, elas vão causar ou induzir algum tipo de desconforto psicológico, que ofendem e que humilham, tá? E que apresentam uma gravidade significativa, tá? Leandra. Oi. Tem algumas perguntas aí no chat, dá para você consegue ver? Deixa eu olhar aqui, deixa eu sair aqui dessa... Só um minutinho, gente. Aqui, achei. Abri aqui. Ontem eu havia entendido o conteúdo diferente. Se não houvesse reflexo na saúde da pessoa, o comportamento, apesar de inapropriado, não seria exatamente. Eu também ouvi isso ontem, mas Há controvérsias, né? Exatamente, os estudos psicológicos, avaliadores da psicologia forense, não agregam que precisa ter um critério de impacto de sintoma psicológico para ser configurado como assédio moral, tá? É a habitualidade, os ataques, num período de tempo, uma frequência, mas não necessariamente pode ter.
Talvez, deixa eu esclarecer, talvez que por conta do direito, na análise do direito, ela esteja se referindo a dano moral. Para a gente conseguir comprovar o dano moral relacionado ao assédio sexual, a gente tem que comprovar essa sintomatologia, essa consequência psicológica, tá? Nesse sentido, mas para comprovação, a gente precisa de 2 critérios. O critério objetivo, que é a frequência e o tempo de 6 meses, uma vez por semana, os comportamentos hostis, que é o chamado critério objetivo, e a gente precisa do critério subjetivo, que é justamente a vivência da humilhação e da ofensa à dignidade humana. Pode incluir o adoecimento psíquico, e também pode incluir também a degradação do ambiente de trabalho e das relações socioprofissionais, tá? É muito difícil a gente mensurar que todo assédio moral ele tenha esses desfechos de consequência psicológica, porque esses desfechos emocionais e psicológicos e de saúde, eles vão resultar da contínua interação das particularidades do indivíduo, né, as particularidades individuais e contextuais. As vivências e as experiências que essa pessoa tem, os recursos psicológicos, os elementos de resiliência que ela traz consigo que vão, digamos assim, dar o norte, dar o tom para o adoecimento psíquico ou não. Eu não estou dizendo que não tem sofrimento psíquico. Quando a gente se ofende, a gente se sente humilhado, há esse sofrimento, mas isso não quer dizer que eu vou adoecer com isso. O que vai dar o tom do adoecimento psíquico ou não, é justamente a minha reação psicológica e física ao estímulo externo, a esse ato agressivo sistemático, tá? Então, esse desfecho emocional, essa resultante de adoecimento psíquico, vai depender dessa resultante de combinação, particularidades individuais e contextuais. Então, por exemplo, a intensidade do assédio moral, a intensidade com que esses atos agressivos se dão, ele também vai dar uma modulação em impactos maiores e menores na saúde mental. O período de tempo, 1 ano, 6 meses, 4 anos, 6 meses, também vão dar essa nuance de intensidade, de gravidade na saúde mental, né? Então, essa maneira como o trabalhador vai perceber essas situações agressivas é que vai resultar ou não nesse adoecimento psicológico. Ficou claro? Deu para responder, tirar essa dúvida? Leandra, fui eu quem coloquei essa dúvida lá no chat, Anderson aqui falando. Uhum. É porque realmente ontem, na conversa que tinha sido apresentada pela nossa orientadora ontem, a professora, ela tinha mencionado até o fato de uma pessoa que seria mais bem resolvida, no caso, a resiliência que você mencionou, na bagagem que a pessoa tem, aquilo não a afeta, apesar de ter essa alfinetada recorrente, como você colocou, esse assédio, essa pressão, essa desmoralização, essa exposição. Então, apesar disso aí, ela colocou não. Mas se aquilo não afeta a pessoa e ela não chega a ficar doente com aquilo ali, não estaria aqui configurado o assédio. Eu achei até diferente isso aí, porque eu imaginei que, por um lado, o fato da pessoa ser mais resistente não significa dizer que ela não estaria levando a pancada, né? Não estaria exatamente, exatamente. Não é porque ela não adoece que ela não está sofrendo. Não é porque ela não desenvolveu uma ansiedade, uma depressão, um transtorno de sono, um transtorno alimentar, de que ela não está sofrendo. Imagine você ser uma pessoa resiliente, Anderson, né? Imagina você ser uma pessoa resiliente, uma pessoa bem resolvida, e o seu chefe, né, vir todo dia com atos agressivos. Você pode ser uma pessoa resiliente, é que ele não pode lhe impactar, você pode não levar isso para o seu ambiente familiar, para o seu ambiente individual, mas você conviver com isso rotineiramente, isso deixa de ser um assédio, deixa de ser um ato hostil, um xingamento, uma humilhação, não deixa de ser. Até tá? porque, Então, viu, doutor? Até pois porque, não. nesse caso, a gente estaria transferindo para a vítima, né, o problema, e estaria deixando o infrator lá, né, sem nenhuma punição, não é isso?
Exatamente, a gente estaria... Era como se a gente dissesse... eu vou fazer uma comparação rasteira, superficial. É como se eu fosse... levasse um murro, eu estava andando na rua e de repente eu fui assaltada, levei um murro do criminoso, mas aquele não teve sequela nenhuma no meu rosto. Desinchou, fiquei legal, pronta. Quer dizer que ele não cometeu o ato criminoso, quer dizer que não aconteceu o assédio moral, quer dizer que ele não teve um ato agressivo, hostil, sistemático, tá? Talvez ela tenha observado pela questão do dano moral, porque fica mais difícil. Como é que eu vou comprovar um nexo de um dano, né, para dano moral, se não tem a sintomatologia, né? Enfim, é nesse sentido, tá? Então, o assédio moral, ele tem o critério objetivo, como eu falei, pelo menos um ato hostil praticado de maneira sistemática, pelo menos uma vez na semana durante 6 meses, ou até 6 meses, e o critério subjetivo, que é a vivência da humilhação e da ofensa à dignidade da pessoa. Respondi, assim, ficou claro para todo mundo? Então tá, então vamos lá, vou continuar aqui. Uma outra questão importante sobre o assédio, sobre os elementos do assédio, que decorre, que deriva dessa questão do poder, da diferença de poder, da assimetria, é justamente a dificuldade de defesa por parte do trabalhador, né? Por parte do trabalhador que é alvo, do servidor que é alvo. E ele está relacionado, assim, com medo de perder uma gratificação, com medo de perder o status, o medo da exclusão, da humilhação. Então, geralmente, um dos sentimentos mais comuns das pessoas que são assediadas, das pessoas que são vítimas, que estão sob assédio, é justamente uma sensação de impotência, porque refletem, analisam e não conseguem nem se defender e nem encontrar uma maneira para a sua defesa, né? Uma estratégia, essa sensação de impotência e dificuldade de defesa. Outro elemento é a intenção de prejudicar, de anular, de excluir, tá? A outra pessoa. E a questão da pessoalidade. O assédio moral, ele vai falar assim, de que as pessoas que são alvo dessa agressão, ela tem uma característica em especial que chamou a atenção, uma característica, um comportamento, um currículo até, que chamou a atenção do assediador, que o fez sentir algo que motivou esse assédio. Por exemplo, quando ele não corresponde às expectativas de produtividade, por exemplo, quando esse assediador faz um planejamento de meta de produtividade e ele viu que aquele servidor, aquele funcionário não conseguiu e não vai conseguir bater essa meta. Quando ele é o chefe e esse trabalhador, por exemplo, tem um currículo melhor, uma titulação maior que a dele. Quando esse trabalhador desenvolve projetos que são, digamos assim, melhor vistos na instituição do que os dele, quando ele tem um relacionamento interpessoal com a administração, ou com outros servidores, ou com outros funcionários melhor. Então, essa discrepância, esse comportamento, essa habilidade, algo ele vai perceber no outro que vai desencadear esse assédio. Então, a gente vai ter também uma instituição ou uma organização, uma maneira das relações de trabalho que vão contribuir para que esse assédio aconteça. Então, tem um ambiente, um contexto que favorece, acontece um chamado incidente crítico, que pode ser uma premiação, que pode ser um elogio de outra pessoa, que essa pessoa percebeu com relação ao outro, e a partir daí se cria o ambiente fértil e favorável para o início do assédio, tá? É uma deterioração proposital das condições de trabalho, também é um meio, tá? É uma forma, não é só o xingamento, a ameaça, algo pessoal, visível, observável. Então, por exemplo, retirar a autonomia da vítima. Antes, ele era
uma pessoa que tinha autonomia para enviar documentos, receber documentos, tomar decisões no setor, tomar iniciativa junto a outros setores ou a outras esferas da instituição ou da empresa, e foi retirado isso dele, diminuída essa autonomia. Não transferir informações para a realização de tarefas, ele dá informação de dúbias para induzir ao erro, por isso que é uma questão sutil e indireta, tá? Ele vai induzindo aos poucos ao erro. Críticas exageradas ou injustas, atribuir propositadamente tarefas superiores ou inferiores à sua capacidade. De repente, ele era um grande analista, fazia grandes processos, com temas bem diferenciados, e agora ele foi colocado para fazer secretariado, atividades mais com menos complexidade, ou mais simples, ou então atividades que fogem ao nível de capacitação do servidor, do funcionário, dar instruções impossíveis de executar, pressionar para não fazer valer os seus direitos. Por exemplo, ele quer tirar uma licença médica para fazer um tratamento, mas ele fica sempre lembrando da necessidade da produtividade, que tem um processo a ser entregue, que tem que ter um horário que tem que ser cumprido, que o setor só funciona dessa maneira, tá? Então, ele lembra, mas ele não impede, não é um impedimento direto, ele cria circunstâncias para que esses direitos, a pessoa acabe abrindo mão individualmente desses direitos, espontaneamente. Uma outra atitude que caracteriza assédio é o isolamento, ou recusa de comunicação, né? A pessoa sob assédio, ela é interrompida, por exemplo, a gente está numa reunião e aquela pessoa quer expor algo, quer dar uma sugestão, e ele a todo momento é interrompida, sua fala não é reconhecida ou deixada falar. A gente vai encontrar também assediadores que não dirigem a palavra, a pessoa sob assédio, e induzem e forçam as outras pessoas do setor também não dirigir a palavra, não falar diretamente, não mantém contato visual, né? Coloca ela separada das outras pessoas, numa mesa mais distante, numa sala mais distante, ignora a sua presença, né? Enfim, então são várias artimanhas e várias estratégias nesse sentido. O atentado contra a dignidade, quando faz a pessoa ser desacreditada, mancha a reputação, critica a sua vida privada, faz menção às suas redes sociais, zomba sua origem, nacionalidade. Por conta dessas características, quando eu falo que é algo na pessoa do assediado, não estou colocando, veja bem, eu não estou colocando culpa na vítima, mas como o assediador percebe a pessoa sob assédio, ele encontra alguma coisa nele que lhe causa algum tipo de desconforto, seja inveja, seja ciúme, seja alguma coisa que lhe causa esse tipo de, digamos assim, de um sentimento diferenciado que faz com que ele sinta que aquela... Oi? Leandro, Oi? parece que você está passando algum slide compartilhando tela agora? Porque não está passando aqui, não. Tá ou não tá? Não, engraçado, a Juliana está vendo e eu não estou vendo também. Não, eu estou vendo, Tô vendo não, a tela do primeiro. PowerPoint, a tela do navegador aqui, que tem elemento do assédio moral. Eu estou vendo. Eu não, a minha tela Então, também, sim. Adriana. A minha Tudo preto. tá parada em elementos do assédio moral. Isso. E a minha em nada. É melhor Eu não tenho nenhum interromper e acesso à colocar tela novamente. também. Né? Cancele e compartilhe novamente. Pronto. Pode ser que dê certo agora. Desculpa interromper aí, Leandra. Não, tranquilo, tranquilo. Para mim foi. Agora não sei se apareceu. Pronto. E agora? Tá bom. Também. Então, como eu estava falando, é uma característica, tá? Seja ela uma característica psicológica, física, funcional, acadêmica, que vai fazer com que o outro perceba, e essa pessoa que está sob assédio, que vai estar sob assédio, cause algum tipo de
de desconforto, ciúmes, inveja ou qualquer outro sentimento, que ele perceba o outro como um oponente, como uma pessoa que pode vir a fazer sombra para ele, que pode concorrer de alguma forma, que ele se sinta menos. Então, nessas características individuais, é que vai surgir, a partir disso, é que com um contexto organizacional favorável, que se vai criar esse momento para o assédio moral. Então, a gente vai encontrar também, dentro dessas atitudes que caracterizam o assédio, a gente pode encontrar também as questões verbais e físicas e sexuais, né? Fala com ela aos gritos, invade sua vida privada com ligações telefônicas, com mensagens, segue pelas ruas, espiona o que ela está fazendo no ambiente extralaboral, né? É agredida sexualmente, ameaça de violência física, né? Em termos mais extremos, né? E, por conta disso, eu quero deixar claro também que a gente não tem um perfil psicológico pronto, trazido para vocês, nem de assediado e nem de assediador. A gente não vai encontrar pessoas que possuem transtorno de personalidade borderline, são mais propensas a serem assediadores. Pessoas que têm algum tipo de deficiência, são pessoas que têm tendência para serem vítimas. Não, o que eu vou trazer para vocês é que não existe nem o perfil psicológico para um e nem para outro. No entanto, existem pessoas, por conta da situação, por terem algumas características e terem um contexto laboral propício, tem mais chances, maiores probabilidades de serem pessoas que futuramente poderão estar sob situação de assédio. Então, por exemplo, indivíduos atípicos são aquelas pessoas que se diferenciam dos demais em relação ao sexo, etnia, religião, maneira de se expressar, maneira de se vestir. Indivíduos excessivamente competentes, dedicados, que são pessoas ambiciosas. Como eu falei, são aquelas pessoas que podem fazer sombra a um superior ou a um colega. Aquelas pessoas sem rede de comunicação, né? Aquelas pessoas isoladas, ou então, quando possuem algum tipo de aliado, não recebem solidariedade, sendo rejeitadas. Indivíduos protegidos, aquelas pessoas em condições excepcionais, como as grávidas, que não conseguem, digamos assim, que aumentam as suas ausências no trabalho, por conta das consultas, por conta do pré-natal, por conta de algum tipo de enfermidade, questão de servidores públicos, né, e seus representantes, indivíduos pouco produtivos, aquelas pessoas que não conseguem, por algum motivo, não acompanhar o ritmo de trabalho, a produtividade exigida para aquele setor, né? Ou então aquelas pessoas que demoram a se adaptar à mudança, atrapalham no desempenho do grupo, indivíduos fragilizados devido a problemas pessoais, né? Que necessitam se ausentar com maior frequência, né? Indivíduos resistentes às padronizações, pessoas muito éticas, pessoas dinâmicas, honestas, assumindo posições de denúncia, de irregularidade. Então, são algumas características que podem propiciar situações de assédio. Aqui a gente vai encontrar um ciclo de evolução do assédio. Nem todos os assédios eles vão percorrer todos os caminhos, todas as fases que eu vou apresentar aqui para você. No entanto, alguns, com certeza, se enquadram ou nas fases iniciais ou nas fases finais. Então, a gente vai encontrar, primeiro, a condição zero, que é um conflito fisiológico. Gente, o conflito é inerente à existência de 2 ou mais seres humanos. Onde há seres humanos, há conflito. Não estou falando de briga, não estou falando de agressão, estou de opiniões divergentes, maneira de pensar diferente, maneira de estilos de vida diferentes. Então, onde há ser humano, há conflito. Então, onde há um setor, onde há uma organização, há um conflito fisiológico, seja ele saudável, seja ele salutar ou não. Então, quando a gente tem um contexto de conflito, ou então a gente pode ter um conflito que ele não é salutar, mas ele é persistente, ele não é resolvido. Contextos de comunicação não específica, onde a comunicação ela não é objetiva, ela não é assertiva, ela não é específica. Contextos de estresse. Então, tudo isso vai ser contexto que vai facilitar o surgimento do assédio. Aí a gente tem um incidente crítico,
que é do conflito fisiológico, inicia-se algo ou torna-se algo específico e direcionado. Nesse contexto, alguém teve um comportamento, teve uma atitude, e essa atitude inicial, gente, ela vai ocasionar o primeiro ato de assédio. Por exemplo, alguém que não entregou uma documentação no prazo, alguém que ganhou uma medalha de honra ao mérito, alguém que não conseguiu completar o seu horário, digamos, seu banco de horas, né? Alguém que, por não finalizar uma atividade, comprometeu o chefe, colocou o chefe numa situação, um colega numa situação difícil. Então, o incidente crítico, ele pode ser o mais ameno possível, ele pode ser o menos ofensivo possível, mas por conta de tudo isso que eu falei até agora, ele vai ser o gatilho, digamos, o desencadeador do assédio moral. A gente tem um incidente crítico e depois dessa fase, que a pessoa, às vezes, ela nem consegue identificar exato e fica sem compreender por que começou a ser assediada, por que de repente essa pessoa começou a ser agressiva, a ter atos hostis recorrentes com ela, tá? Nessa fase, o indivíduo ainda não consegue verificar um sofrimento mais intenso ou perceptível com mais nitidez. Mas o que é que acontece? Já na próxima fase, a gente vai rever realmente a fase de assédio e estigmatização, tá? Então, nessa fase, se caracteriza pela evolução crescente da intensidade das agressões. O que começou como um silêncio, como um afastamento, agora é notório que ele não recebe os documentos todos, que a palavra não é dirigida para ele, que agora ele não é mais chamado, ele não é honesta ou não é justa a divisão de atribuições, a divisão de tarefas no setor. Então, as repercussões na saúde, ele começa a perceber isso, começa a perceber a frequência, e a partir disso, as repercussões na saúde são mais frequentes. De repente, ele fica mais ansioso de domingo para segunda, porque sabe que vai voltar para aquele ambiente de trabalho. De repente, quando vai se aproximando alguns eventos, alguns horários, determinados horários do trabalho, ele fica mais triste, ele fica mais tenso. Quando ele sabe que ele vai ter que trabalhar no mesmo ambiente daquela pessoa, ele fica mais nervoso. Quando ele começa nos dias que ele é obrigado a estar mais próximo daquela pessoa, ele perde o apetite. Ele começa a ter incidentes de pânico. Então, a partir daí, dessa percepção do assédio, dos atos agressivos, dos atos negativos e da repercussão na sua saúde física ou na sua saúde mental, é que ele consegue perceber que realmente está sendo assediado. E outra, geralmente, pessoal, o assediador, pela sutileza dos comportamentos, ele não vai deixar perceber para os outros de uma maneira evidente o que ele está fazendo com o outro. Então, ele vai entrar no processo de estigmatização, na tentativa de justificar para quem está próximo o porquê acontece isso com a pessoa sob assédio. Não, isso acontece, ele é mais cobrado, por quê? Porque ele é incompetente, porque ele não faz as capacitações que são necessárias, porque ele nunca entrega as atividades no prazo, porque ele não é produtivo, porque ele falta demais. Então, ele cria um rótulo, ele cria um título para aquela pessoa, mesmo que de uma maneira indireta, em que as pessoas, até de outros setores, já começam a ver a pessoa que está sob assédio como uma pessoa incompetente, como uma pessoa que não alcança, digamos assim, as metas ou as expectativas da organização, como uma pessoa incompetente, como uma pessoa inútil, digamos. A intervenção superior, geralmente, o que acontece? A gente começa a observar, justamente por conta dessa estigmatização, dessa rotulação, que até mesmo outros setores começam a avaliar e serem avaliações errôneas, principalmente por parte do setor de recursos humanos de gestão de pessoas, porque elas vão ser orientadas para verem esse assediado com os olhos do assediador, com as lentes do assediador. Então, geralmente, começa-se a utilizar procedimentos inadequados. Ele não está conseguindo
atingir um desempenho esperado, então ele tem que ser punido por conta disso. Mas por que que ele não consegue desenvolver, não consegue chegar nesse desempenho? Colegas, a pessoa que está sob assédio, a primeira coisa, o primeiro indício é a queda na produtividade, quer queira, quer não, porque ela não consegue focar, ela não consegue ter concentração suficiente para continuar na sua atividade. Aquilo que aquele antes que era um lugar de prazer, onde ela estava, já não é mais. Ela se sente observada, vigiada, ela não se sente reconhecida. Então, o primeiro foco é a não produzir mais. Ao passar por uma avaliação de desempenho, por uma avaliação, você olha dados objetivos, então você vai perceber que aquela pessoa ela não está entregando mais a quantidade de processos que ela entregava antes, a quantidade de documentos. Então, a tendência é a administração observar e fazer uma avaliação errônea, em perceber apenas que aquela pessoa ela não está produzindo mais, ela está se ausentando mais, ela está colocando mais atestados, ela está chegando mais atrasada, tá? E isso é uma questão que só pode ser modificada na medida em que assédio moral e sexual são mais debatidos, são mais, as informações referentes a isso são mais divulgadas dentro da organização, tá? A pessoa afetada, quando ela recebe uma avaliação de desempenho da qual ela não atingiu, pelo menos o mínimo necessário, ela vai se sentir culpada e ela realmente vai acreditar que, de fato, ela é a causa de tudo que está vivendo. Ela começa a justificar para ela mesma que se o chefe dela está tratando ela dessa maneira, é porque ela contribuiu para isso de alguma forma. Tá? E a última fase desse ciclo de assédio é a exclusão. É quando a pessoa pede aposentadoria precoce, né? É quando no meio privado pede demissão, né? Então, até se chegar essa exclusão, tem toda uma jornada muito dolorida, muito difícil que a pessoa sob assédio vai vivenciar. Deixa eu só trazer aqui para vocês quais são as principais repercussões. Mas antes disso, eu queria trazer um outro documento. Aqui. Só um minuto. Aqui. Tá dando para visualizar, gente? Tá. Esse aqui, gente, é um questionário de atos negativos. Esse questionário, atualmente, é o mais utilizado no exterior e ele está sendo validado para o Brasil, ainda está em processo, tá? Porque ele vai ter que se adaptar não só a questões de idioma, mas questão de cultura, de regionalização, né, das suas características. Esse questionário é de atos negativos, aqui não fala em assédio, você está respondendo um questionário de assédio, mas é um questionário que você vai tentar identificar quais desses comportamentos, desses atos, estão presentes no seu dia a dia, com que frequência. Observe que ele pede para você para você valorar nos últimos 6 meses a frequência com que você foi submetido aos seguintes atos negativos no seu trabalho, né? Aí ele bota a frequência nunca, de vez em quando, mensalmente, semanalmente, diariamente. Eu trouxe aqui para vocês só no intuito de vocês fazerem uma autoavaliação. Eu não vou aplicar ele em vocês, até porque não tem como corrigir de todo mundo. Mas observem os atos. Observem os atos negativos. Dá para ler, gente? Dá para ler, Cristiane? Dá para ler, sim. Dá sim, dá sim. Olha, Assim, tá ok. Observe. Professora, seria interessante até disponibilizar esse material. De repente, a SGP podia até utilizar desse material para fazer uma avaliação geral, né, dos servidores, de repente identificar algum problema. Pois eu disponibilizei o material, tá, Cristiane? Eu disponibilizei, ele está como um anexo de uma dissertação de mestrado, se não me engano.
Gente, mesmo que não seja uma avaliação geral, em que seja uma avaliação institucional, mas seria importante que vocês respondessem com vocês mesmos, fizessem uma autorreflexão, tanto servidores como líderes, observando esses atos negativos, a frequência com que eles podem estar ocorrendo com vocês, para dar uma noção geral desse contexto laboral, tá? Porque não é que esses atos negativos não possam ocorrer, eles podem ocorrer de maneira pontual, de maneira infrequente, né? De maneira pontual, com um colega, com o chefe imediato, com o subordinado. Mas a avaliação é frequência. Tá ocorrendo intensamente, está ocorrendo de vez em quando, está ocorrendo semanalmente, está ocorrendo diariamente. Gritaram com você, ou você foi alvo de agressividade gratuita, semanalmente, diariamente, isso levanta uma interrogaçãozinha, isso acende uma luzinha nas nossas reflexões. Espalham boatos ou rumores sobre você. Você foi ignorado, excluído ou colocado na geladeira. Essa geladeira que as pessoas começam a chamar empratileirados. De repente, você era uma pessoa mais ativa, você era chamado para participar de eventos, de atividades e coisas importantes para o setor, a dar sua opinião. De repente, você foi colocado na geladeira, empratileirado. Por que isso aconteceu? Né? Ameaças de violência. Você recebe críticas persistentes ao seu trabalho, ao seu esforço. Suas opiniões e pontos de vista foram ignorados. Você recebe mensagens telefonêmicas, e-mails contendo insultos, né? Comentários ou comportamentos ofensivos, supervisão excessiva do seu trabalho. Né? Então, eu trouxe mais para uma autorreflexão de vocês observarem o tipo de ato negativo, comportamento chamado negativo, e com que frequência ele acontece no ambiente de vocês, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa relacionada a isso, gente? Eu fiquei com a dúvida, tem alguma pontuação aí máxima, professor? No caso aí, se tivesse assim, digamos assim, a totalização de um ponto, para dizer assim, a partir daqui você se preocupa. Ele tem sempre assim, 1, 2, 3, 4, 5, não sei se isso aí seria para ter uma soma, não? Não, não é uma soma. Observe aquele comportamento, é assênio, né? Observe aquele comportamento que está semanalmente acontecendo com você. Tem algum comportamento desses aqui que está acontecendo semanalmente com você? Na sua avaliação? Aí você olha aquele que está acontecendo semanalmente, que é o número 4. Semanalmente ou diariamente. Mas aí você se questiona por que está acontecendo semanalmente, por que está acontecendo diariamente. Porque quando ele nunca acontece, ou quando ele acontece de vez em quando, a gente não está falando de sistemático, de frequente. Mensalmente, a gente pode até pensar em algo. Geralmente, quando tem uma meta mensal para bater, um relatório de produtividade para entregar, justificável, né? A gente tem uma compreensão. Mas semanalmente e diariamente é onde se acende essa luz para reflexão, tá? A gente não tem uma nota de corte, que é isso que você está perguntando, um somatório para dizer, ó, se fez 49 pontos é porque eu estou sob assédio. Não, a gente tem que olhar aquele comportamento frequente, né? Mensal, aliás, semanal ou diariamente, por que ele vem acontecendo comigo? Às vezes é sazonal. Poderia ser apenas um deles, mas só ele já refletia isso, né? Exatamente. Tá? Lembrando, gente, que a gente tem que considerar, quando a gente for analisar as questões de assédio moral, que a gente encontra o assédio moral interpessoal, que é aquele do chefe imediato para o subordinado, do subordinado para o chefe, do par, que é interpessoal, e o organizacional, em que a instituição, a organização, ela coopera para acontecer o assédio. Seja pela sua cultura organizacional, pelas suas normas diretas, pela sua maneira de comunicação, seja porque tem muito estresse, porque o estresse, ele não é um resultado de assédio moral. Na verdade, ele já estava antes do assédio moral. Setores e organizações que vivem com nível alto de estresse, elas são campo fértil, elas são gatilhos para o desenvolvimento do assédio. Qual é? Oi.
Tem uma pergunta aqui no chat que é se tem um questionário para autoavaliação do assediador. Uma pergunta da Catarina, colega Catarina. Para saber se a pessoa é assediadora? Acho que sim, né? Catarina, não tem um documento, aliás, não tem um questionário nesse sentido, mas você pode fazer o contrário. Você pode, alguém deteve informações que poderiam interferir no seu desempenho no trabalho, você faz a pergunta como se você fosse a dona da ação, Catarina. Eu detive informações que podem afetar o desempenho de alguém no trabalho, tá? Eu humilhei, eu ridicularizei alguém em relação ao seu trabalho, você vai, se for para autorreflexão, você pode usar esse mesmo questionário como você fosse o sujeito ativo, tá? Você vai responder como se você tivesse cometido a ação e não recebido a ação, tá? Tem gente que não trabalha não é por causa do assédio, não, porque é preguiçoso mesmo, né, professor? Bom, o trabalho, ele é um ambiente, gente, em que ele traz todos os perfis imagináveis de pessoas. Então, a gente vem de fontes e grupos diferentes de pessoas. Então, a gente vai encontrar criaturas, não digo nem humano, mas nós vamos encontrar criaturas com as mais diversificadas características, tá? Deixa eu só mudar aqui o documento, tá, gente? A gente volta lá para os slides, só um minutinho. Isso mesmo. Então, vamos falar aqui, trazer só a título de vocês terem noção do rol, né, das principais danos à saúde. De maneira, os danos gerais, esquecimentos constantes, insônia, sonolência excessiva, está até errado esse excessivo aí, pesadelos com ambiente, pesadelos, as pessoas que sonham têm pesadelos com o ambiente de trabalho, com o chefe, com o subordinado, né? Ideias suicidas, desordens alimentares, aumento do consumo de drogas, hipertensão arterial, taquicardia, inflamações de pele, perda de cabelo, dores generalizadas no corpo, enxaqueca, distúrbio digestivo, diminuição da libido, tudo isso pode ser consequências para as pessoas sob assédio, né? As perdas para o empregador, queda de produtividade, alteração na qualidade do serviço, do produto que é entregue, menor eficiência, baixo índice de criatividade, absenteísmo, né, que são as ausências, doenças profissionais, acidente de trabalho, danos nos equipamentos, alta rotatividade de mão de obra, no caso da empresa privada, ou então até mesmo nas transferências de setor para setor, tá? Aumento abalo da reputação da instituição perante a sociedade, tá? Deixa eu correr aqui. Aqui é o questionário que a gente acabou de falar, e eu vou tentar ver se eu consigo trazer um vídeo, gente, para ilustrar melhor. Vocês querem fazer algum questionamento até aqui? Sobre tudo que foi falado até aqui, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que gostariam de perguntar? Tem algumas. O Ivo levantou a mão aqui. Diga, Tá. Ivo. Um questionamento que eu já ouvi falar sobre. Tá baixo, Ivo, tá baixo. Lá, né? Questão do celular, né? Nesse tempo de pandemia, de trabalho remoto, porque, aliás, quando não existia o celular, existia mais um telefone fixo na sua casa que você podia chegar a falar com o chefe, né, com o seu superior. Com o advento do celular, nós somos praticamente escravos, né? Não tem mais hora para nada. Aí eu me pergunto essa questão do celular, até que ponto, como eu já vi um exemplo, alguém que passa um relatório na sexta-feira para entregar na segunda, certo? Não deixa de ser um assédio, né? Tipo assim, a pessoa perde o final de semana, vai ficar preocupado, porque tem essa obrigação para fazer. Eu queria que você abordasse essa questão do celular nessa perspectiva do
do assédio, né? Até que ponto caracterizaria, né? Com a pandemia, Ivo e demais colegas, os limites entre o trabalho e a vida pessoal ficaram mais tênues, ficaram bem mais finos. Então, é muito mais fácil o servidor ser localizado em qualquer horário, é muito mais fácil fazer uma solicitação fora de horário, fora do dia, muito mais fácil. Então, o que se tornou, na verdade, é que o WhatsApp ele acabou sendo mais uma ferramenta com relação ao assédio moral. Uma ferramenta mais moderna. E as mensagens fora de horário, elas não são em si, individualmente, elementos de assédio moral. No entanto, repetidamente, elas podem ser mais um elemento para o assédio moral, sim. Tá? Por exemplo, aqueles chefes que mandam uma mensagem dia de domingo. Aí você fala para ele, mas por que você mandou essa mensagem de domingo? Não é para ele ver nesse horário, não é para ele ver no domingo. Quando ele puder ver, aí ele olha, ele lê a mensagem e ele entende o que eu estou pedindo. Foi Só, gente. rascada agora, viu, Liana? Quem está falando? Anderson. Anderson. Pois, Anderson, eu Estão se acho... entregando aí, né? O Jário já apareceu ali. O pior é que eu vejo alguns grupos que são criados rapaz. só para a gente lembrar, entendeu? Eu não estou ouvindo bem, está com muito Tá eco. ruim, Jário, tua ligação aí. Tem uns grupos de trabalho que são criados, e aí acontece exatamente isso aí mesmo. As mensagens são enviadas no final de semana, na sexta-feira. Olha, só para lembrar para vocês, segunda-feira tem que entregar isso. Uhum. Deixa eu dar uma orientação aqui para vocês. Olha, é importante a gente obedecer. Eu sei que quando a gente está na liderança, está com cargo de liderança, fica mais difícil a questão dos horários, a questão das metas, as questões das responsabilidades. No entanto, a gente, para até mesmo nos proteger, nos precaver desse tipo de situação, é estabelecer horários com relação a esse envio de mensagens. Por mais que você tenha aquelas ideias criativas, aqueles insights, meu Deus, se fizer isso vai melhorar. Não, segunda-feira tem isso, é melhor você... Anderson, você usar o seu bloco de notas do celular, colocar todas as suas mensagens prontas, o que você quer mandar, e depois, na hora correta, você botar no grupo ou enviar para a pessoa. Já deixando tudo pronto, tudo feitinho. Você só recorta e cola e coloca no horário. Em minha defesa, Leandro, eu tenho um limite, eu não mando mensagem depois de meia-noite, nem antes de 5 horas da manhã. Isso aí eu obedeço. Não depois de meia-noite, antes de 5 horas da manhã, porque eu acho já é demais. Demais. Mas brincadeiras à parte, Leandra, é como você falou, e eu acho que isso é uma questão de disciplinamento, de respeito até dos colegas no seu horário de lazer, né? Eu tenho uma consciência disso. Quem me conhece de perto aqui sabe que eu já mandei muito mais mensagem em outras épocas. Agora, com a história da pandemia, esse limite ficou, como você me colocou, muito, muito difuso, né? Principalmente para os colegas que estavam no trabalho remoto. Mas na sexta-feira não tem jeito, até sexta-feira tarde acaba saindo, mas no final de semana eu evito com todas as minhas forças mandar, porque é como você falou, às vezes é alguma coisa que você lembra, às vezes é alguma ideia que você tem, e na ânsia de não se perder aquilo ali, ou não na segunda-feira não lembrar de passar para o colega, aí acaba saindo ali no meio do caminho. Do WhatsApp botar essa ferramenta, né, de programar o envio, botar para tal hora, né? Mas até eu já tinha visto uma vez, assim, só um parênteses aqui, Leandro, é que existem alguns grupos relacionados a trabalho que no horário X só o administrador pode mandar. Aí, nesse caso, o administrador não mandaria e nem deixaria ninguém mandar, para poder evitar exatamente esse tipo de situação, né? Permita só uma observação também nesse aspecto, né, Leonardo, que está falando. Oi, Leonardo. Tudo bem? Prazer ver você aqui palestrando para a gente novamente. Mas é o seguinte, em relação a essa questão da observação, porque assim, nós todos aqui fomos jogados no trabalho remoto, nós não fomos jogados no teletrabalho pela pandemia. Né? E aí a gente teve que se adaptar
né, a esse procedimento de comunicação. E aí a gente também não se preparou. Inclusive, é uma das discussões que a gente vem travando, né, de como aperfeiçoar, né, algumas questões relativas ao teletrabalho, né, que veio por conta do trabalho remoto, até em relação à capacitação aos gestores, aos próprios servidores, porque esses limites não ficaram muito definidos. Embora tenha uma regra de bom senso em relação a isso, né, às vezes a gente não sabe onde é que essa regra se aplica bem, e aí acaba correndo risco de descambar, né, para algum assédio, né, até porque o bom senso ultimamente tem sido moeda rara, em alguns casos, né. Então, por exemplo, na época da pandemia, quando a gente tinha algumas coisas para desenvolver, né, você às vezes ocorria, a situação ocorreu comigo de o chefe, na época, mandar uma mensagem para mim 10 horas e eu só ter respondido para ele 3 horas da tarde, por exemplo, né? E aí, numa situação similar, você mandava 10 horas, o colega, não, olha, já são 3 horas da tarde, já passou meu expediente, mas eu te mandei 10 horas, né? Então, essa relação, ela é um aprendizado, né? Então, na verdade, às vezes não é nem essas regras, às vezes, para esse momento, acho que é um aprendizado também para a gente, porque esse trabalho remoto, esse teletrabalho, a gente foi jogado, e agora que a gente está voltando ao normal, né? E ainda não conseguiu talvez se adaptar, mas corre o risco aí de ter figuras aí como o Anderson, né, que só não mandam naquele horário bem organizado, entre meia-noite e 5 horas da manhã mesmo, né? Ele tá caladinho lá, ó. Nada a declarar, nada a declarar. Até porque, Leonardo, esse processo de adaptação da gente, né, enquanto servidor de uma maneira geral, ele aconteceu na força, ele aconteceu na marra e ainda continua acontecendo. Porque, olha só, todas as instituições, elas têm os seus canais oficiais de comunicação. Então, é um Teams, é o e-mail institucional, né? O WhatsApp, eu acredito que o TRE ainda não tenha instituído o WhatsApp como um canal oficial. Extraoficial, mas muito valioso. Pode não ser oficial, mas... Não é isso que eu estou dizendo? Então, ele não é oficial, só que ele é muito utilizado. E muitas vezes, por conta dessa informalidade, eu não vou mandar por e-mail, mas eu vou mandar aqui uma mensagem, que é uma coisa menos informal e tudo, e a gente acaba pecando por isso, né? Só que com um retorno parcial, ou eu não sei nem dizer para você se é híbrido, se é misto, porque aqui no meu Ministério Público, pelo menos tem uma parte que está presencial e uma parte que está em teletrabalho, e às vezes fica confuso você querer conversar com um colega ou com alguém, e são tantas ferramentas, são tantos canais que você, às vezes, não sabe qual escolher e qual utilizar. E, na verdade, eu acredito que se a gente tentar fazer uma formalização realmente, uma organização desses canais, facilita bastante e cria-se novas rotinas que fica mais fácil da gente seguir, tanto como líder, como liderado. Tá? Porque, na verdade, é um mecanismo de adaptação. É valioso? Mas uma mensagem de WhatsApp, ela pode acontecer em qualquer horário, e você pode receber ela, você pode estar em qualquer situação, com qualquer pessoa, a qualquer momento. A gente tem que começar a criar mecanismos, né, de etiqueta digital com relação a isso. Mais alguma pergunta, gente? Vocês gostariam? Porque eu vou finalizar a assédio moral e eu queria já iniciar a assédio sexual. Não? Pode seguir. Tá, pois eu vou... Só um minutinho. Isso aqui não. Não está saindo o som. A gente tem que compartilhar ativando aquela caixinha do som, Leandro. Só um minutinho.
Aqui. Será que deu para ouvir aqui? Tá dando para ouvir? Não. Acho que tem uma forma de compartilhar aí, que você clica... Tem que interromper o compartilhamento e na hora de começar de compartilhar, escolher uma caixinha embaixo, que é compartilhar com o som do computador. Pronto. Agora vai dar certo. Ok? Beleza. Parou o compartilhamento, tá sabendo, né? Tá, eu vou só trocar aqui. Só um minuto. Vocês estão vendo os slides?
Sim, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco sobre o assédio sexual. O assédio sexual, ele tanto pode acontecer de uma maneira onde não há o assédio moral, aliás, onde não há o assédio moral, como ele pode ser um desencadeador do assédio moral. O assédio moral ele pode acontecer após um ato de assédio sexual, após uma investida de assédio sexual, que não foi, digamos assim, exitosa por parte do assediador, e por conta disso, esse assédio sexual via desenvolver um assédio moral. O assédio sexual, ele, diferentemente do moral, ele não é sistemático, ele não necessariamente, para se configurar como assédio, ele precisa ser sistemático, ele precisa ser frequente, né? Ele é toda tentativa por parte de superior hierárquico ou quem detém algum tipo de poder sobre o subordinado de obter de favores sexuais, por meio de condutas reprováveis, indesejáveis, rejeitáveis. Então, observem que o assédio, gente, o sexual ou moral, ele está sempre permeado por uma questão de poder. É sempre alguém que tem algum tipo de poder formal, legitimado ou informal, seja de conhecimento, seja de presença, seja de relacionamentos, então ele está sempre permeado. Ninguém assedia o outro se não tiver envolvido a questão de poder, seja poder físico, de força física, psicológica, status. Então, o assédio sexual não seria diferente. E ele pode ser definido também como qualquer outra manifestação agressiva de índole sexual, com o intuito de prejudicar a atividade laboral da vítima, independente do uso do poder hierárquico. Então, ele pode acontecer do chefe imediato para o subordinado, do subordinado para o chefe imediato e também dos pares. Pode acontecer o assédio sexual por chantagem, que aí é autoexplicativo, por intimidação, assédio sexual ambiental, que é caracterizado por incitações sexuais inoportunas, solicitações sexuais ou outras manifestações da mesma índole, verbais ou físicas, com efeito de prejudicar a atuação de uma pessoa, tá? E nessa espécie de assédio, o elemento de poder irrelevante. Quais seriam as consequências principais do assédio sexual na saúde? Estresse emocional, sentimento de culpa, perda do poder de concentração, transtornos de adaptação, ansiedade, insegurança, baixa autoestima, perda de produtividade, falta de motivação. Gostaria de fazer um parêntese aqui, que a mesma sensação de impotência que lá no assédio moral, a pessoa que está sob assédio, ela sente no sentido de não conseguir sair dessa situação, de não encontrar uma estratégia ou caminho que possa recorrer para sair da situação, a pessoa que está sob assédio sexual também, que foi vítima de assédio sexual também. E outra, aqui tem uma grande questão por ser algo de conotação sexual e por ser, estatisticamente, as maiores vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho, mulheres, a questão do sentimento de culpa. Quando a pessoa que está sob assédio sexual foi vítima de assédio sexual, ela faz uma reflexão também em que ponto ela contribuiu para facilitar, instigar, estimular esse assédio sexual. Então, esse sentimento de culpa no assédio sexual, ele é muito presente. Como eu propiciei, como eu favoreci essa situação, tá? Outras consequências, ansiedade, segurança, baixa autoestima, perda de produtividade e falta de motivação, tá? Então, em 2001, foi introduzido no Código Penal essa tipificação de crime do assédio sexual, que a pena prevista é de 1 a 2 anos, e tem-se isso como uma evolução na legislação, né? Além disso, a consolidação da lei do trabalho autoriza esse empregador a demitir por justa causa o empregador que cometer essa falta grave, podendo o assédio sexual cometido no ambiente de trabalho ser considerado essa hipótese de falta grave. E no serviço público? Como seria?
O Ivo está com a mão levantada aí. Posso falar agora? Pode. Não, talvez seja até tema mais de outros slides lá na frente. Uhum. Quando você passou esses vídeos aí do YouTube, do Ministério Público do Trabalho, ele fala, guarde as provas, certo? Essa questão dessas provas, a questão da gravação. Hoje a gente tem celular, você pode entrar numa reunião e pode deixar o gravador ligado, né? Para Uhum. verificar o comportamento do chefe, como ele se extrapola. Aí a pergunta é, até que certo ponto, é válido ou não é válido essa prova? Se você tem uma instituição, que você toma conhecimento que determinado gestor está adoecendo a instituição, só chegar no Ministério Público Federal sem provas, só esse comunicado já seria suficiente para que o Ministério Público fizesse uma investigação? Seria esses dois questionamentos aqui. Como você vai fazer uma denúncia sem comprovação? Né? E principalmente de cunho sexual, alguma coisa que geralmente o assediador sexual ele não faz isso em público. O assediador moral ele pode se expressar, ele pode fazer esse comportamento às vezes na frente de outras pessoas, na frente de outros servidores, companheiros, mas geralmente o assédio sexual ele não é feito em público, geralmente é no ambiente privado, é no momento oportuno, né? Em que está ele e a outra vítima. Então há necessidade dessa comprovação, seja através de e-mail, seja através de fotos, seja através de vídeos, e a questão do assédio sexual tem um diferencial do assédio moral. A questão da fala da vítima. Lá no assédio moral, além da questão dos sintomas psíquicos, dos sintomas físicos que podem ser consequência do assédio moral, e no assédio sexual também podem ter esses sintomas, tem a questão do abuso de poder, tá? Então, não tem como se fazer uma denúncia se não trouxer essa comprovação de alguma forma. Mas, Leandra, se eu não conseguir gravar, se eu não conseguir tirar uma foto, o que é que se orienta? Se orienta os registros mais minuciosos possíveis, mesmo que ele não tenham meios de mídia, mas você pode fazer o seu diário. Tal dia, tal hora, em que lugar, que palavras, através de quê? E fazer esses registros que eles vão contar como prova também, esse diário. E essa caracterização, esse detalhamento do acontecido, tá? Então, se não tem a prova através de vídeo, através de foto, através de mensagem, através de prints, pode ser feito através desse chamado diário de assédio. Respondida a sua pergunta, Ivo? Tranquilo, isso, exatamente, respondeu. Ok, então, com o advento do teletrabalho, né, e o pós-pandemia, ele trouxe também o teleassédio e o assédio eletrônico, tanto para o moral como para o sexual, como a gente já havia até comentado. A gente vai encontrar duas diferenças entre o assédio eletrônico e o teleassédio. O assédio eletrônico ele não vai demandar uma situação de trabalho remoto. Não precisa estar em trabalho remoto para acontecer o assédio eletrônico, podendo ocorrer no ambiente da própria empresa, mas as pessoas podem estar no trabalho presencial mesmo. Caracteriza-se tão somente por se utilizar vias de meio eletrônico, através de e-mail, através de mensagem de WhatsApp, outras redes sociais. O assédio moral virtual, ele pode incluir ameaças, comentários sexuais, rótulos pejorativos, discurso de ódio e inveja que tornam a vítima alvo de ridicularização. Já no teleassédio moral, somente poderá se configurar em relações de trabalho em que num dos polos esteja o teletrabalho. Então, a gente vai encontrar o assédio eletrônico, que é aquele que independe de você estar em teletrabalho ou não, tá? A única característica é que é através do meio eletrônico que ele ocorre, e o teleassédio, no qual um dos envolvidos precisa estar em teletrabalho,
ou assediador ou assediado. Aí aqui eu trouxe algumas informações sobre esse período de Covid, né, e o assédio no ambiente laboral. Em 2021, foram computados 3.049 processos de assédio sexual e 52.936 de assédio moral no país. Os dados são do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Somente no primeiro semestre de 2021, foram registrados mais de 31 mil denúncias em 347 empresas. Para efeito de comparação, 2019 e 2020 tiveram, ao longo de todo o ano, 12.349 e 2.529 casos, respectivamente. No início de 2020, a quantidade de denúncias recebidas seguia uma crescente de aproximadamente 33% em comparação ao ano de 2019. E a maioria das denúncias ocorreram no comércio varejista, de onde vieram mais de 8 mil processos trabalhistas. O que eu quero trazer com isso? Porque quando a gente fala de assédio moral, a gente imagina uma coisa distante, abstrata, longínqua. A gente nunca se imagina como assediador e nem, às vezes, nem como pessoa sob assédio. Vê como uma coisa distante. E, na verdade, ela está presente, o assédio moral. Ele está muito presente. Não só na empresa privada, mas no serviço público, sendo que o serviço público ele tem uma característica de que ele tem uma característica particular, que na empresa privada, a saída do ambiente opressor, do ambiente de assédio, é mais fácil para a pessoa, no sentido de pedir demissão. Para o serviço público, para o servidor público, fica mais difícil por conta da carreira, por conta da estabilidade do concurso, né? Por conta do investimento emocional, acadêmico e financeiro que ele fez para estar ali, né? Mas é algo muito presente. Então, continuando, as denúncias de assédio moral e sexual aos trabalhadores triplicaram em 2 anos. As denúncias por assédio moral crescem 51% na pandemia, na Grande São Paulo, na Baixada Santistas. Esses foram alguns dados que eu encontrei da região Sudeste. A gente não tem muitos dados aqui da região Nordeste, mas isso não invalida, tá? Que isso aconteça aqui. Então, pessoal, vocês gostariam de fazer algum comentário sobre o que foi dito até agora? Fazer algum questionamento? Alguma menção? Estou aqui para escutá-los e a gente dialogar. Então, só estou dando uma olhada aqui no chat. O João da Corregedoria falou que um dos grandes problemas também do assédio sexual é o medo da exposição do ou da assediada, o medo da impunidade, né? Exatamente. Acho que isso. Tá? Então, gente, como eu comecei, né, a minha fala hoje, que o trabalho ele vai para além do sustento, ele vai para além da subsistência. É o que dá significado e o que dá um propósito. Observem que muitas pessoas, quando perdem a capacidade laboral, elas entram num processo psicológico muito profundo, de perda com a sensação de inutilidade, a perca de contribuição para a sociedade, essa questão da invalidez. Quando a pessoa vai se aposentar, é um processo para a maioria muito doloroso, porque quer queira, quer não, o trabalho, ele representa o que nós somos. No trabalho, nós nos encontramos, na maioria das vezes. Ele que configura a nossa contribuição para o mundo, quem nós somos para o mundo. Observe você que por mais que você saiba quem você é, de fato, você se apresenta de uma maneira no trabalho e se apresenta de outra maneira no contexto
privado. Então, é esse estar no trabalho, ser esse trabalhador, produzir, tudo isso traz um significado e um propósito de vida. Então, estar sob assédio faz desmoronar tudo que você sonhou, projetou, imaginou para o seu trabalho, para o seu futuro, para a sua carreira. E não pense que o sofrimento é só para... Eu estou ouvindo, Cristiane, aí uma conversa que está atrapalhando aqui. Então, gente, não pense que essa parte mais emocional, mais psicológica, ela atinge mais mulheres, os homens também. E neles com mais impacto, por quê? Porque geralmente não tem o hábito de compartilhar, de falar, de procurar ajuda, como as mulheres, a maioria das vezes, fazem. Então, nesse processo, o processo do trabalho, o processo de assédio moral, ele precisa ser visto com muita sensibilidade pelas instituições, tá? Porque ele degrada as relações socioprofissionais, as relações interpessoais no trabalho e degrada a saúde psicológica das pessoas. E ele está muito presente, mais do que vocês imaginam, mais do que a gente imagina. Esses dados não são nada perante os casos que chegam aos consultórios psicológicos, aos casos que chegam nos consultórios de psicologia e de psiquiatria. Então, olhos atentos, sensibilidade, informação, divulgação, enfrentamento, abertura dos canais nas organizações são muito importantes. Findo, Cristiane. Já tinha ligado aqui meu microfone para falar, mas acabou esquecendo de desligar. Então, eu acho que a gente pode concluir aqui hoje a nossa missão, né, de levar para os colegas aqui do tribunal informações e conceitos básicos, né, e gerais sobre o tema, né, sobre assédio moral, assédio sexual e discriminação. Lembrando que, claro, foi uma demanda orientada pelo CNJ, daí então a importância de a gente ter uma participação significativa, tanto de servidores quanto para magistrados. Então, para os colegas que não sabem, esse curso também foi ministrado para os juízes eleitorais, que foram também convocados a participar, né, por orientação do CNJ. E, assim, às vezes a gente recebe essa determinação, essa orientação, não é nem orientação, essa determinação do CNJ de fazer uma atividade como essa, mas que, no final das contas, ela tem por trás dessa determinação, ela tem um objetivo, né, extremamente importante, que é justamente a gente entender um pouco mais, porque, na verdade, eu acho que todo mundo aqui tem um pouco de pré-compreensão do que é cada um desses temas, né? Mas a gente entender que o judiciário está começando a abrir os olhos e trazer o assunto para a discussão, né? Ainda que de uma forma inicialmente impositiva, né? Porque é importante a gente começar a tratar do assunto, a instalar a comissão, a fazer cursos de capacitação e depois fazer todo um fluxo de como tratar os casos, né, de assédio, ou evitar e tratar os que porventura ocorram. Então, assim, eu acho que é importante para melhorar a qualidade do nosso ambiente de trabalho, né? Que o objetivo, na verdade, que foi dito nos dois cursos, e na aula de ontem e na aula de hoje, é que a gente tenha um ambiente de trabalho saudável. Aí, então, a missão, eu entendo que foi cumprida, né? A gente vai colocar lá na plataforma 2 formulários de avaliação do curso e de avaliação das professoras. Eu queria lembrar aos colegas para responderem às atividades. A gente só teve essa atividade de ontem, que, na verdade, como a doutora Lucicleide explicou, são 2, a apresentação, né, lá no fórum de apresentação, e responder aquelas 6 questões, né? Então, eu gostaria de contar com a colaboração de vocês para que vocês respondam e façam essa apresentação até amanhã. Eu acredito que não é nada que vá atrapalhar muito o tempo de vocês. Isso não é assédio, é porque realmente a gente precisa estar com
com os 2 cursos fechados, tanto de juízo, o prazo Prática, do né, curso de juízo. Cristiane? Hã? A parte prática do assédio, né? Assim, o curso de juízes, a gente deu prazo até hoje para eles concluírem as atividades, né? E agora o dos servidores, a gente vai dar o prazo até amanhã, né? São atividades pequenas, né? E para a gente poder finalizar o curso e estar com esses relatórios prontos até o final da semana, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem na plataforma, de entrarem na plataforma, podem entrar em contato aqui com a Escola Judiciária, que a gente vai estar disposto para ajudar a dificuldade que qualquer um de vocês tiver no acesso, certo? Estou dando uma olhada aqui no chat. Pergunta de quem? A Juliana, que vai fazer só para quem está inscrito. Se o curso vai ficar disponível no Moodle para os servidores que não conseguiram fazer nesse período. A gente, geralmente, Juliana, disponibiliza o conteúdo do curso para os servidores que se inscreveram, né? Aí fica as aulas gravadas lá, né? Então, qualquer um de nós aqui que está com a inscrição efetivada, a gente disponibiliza as aulas gravadas. Eu não sei, eu posso ver aqui internamente com a administração, se a gente poderia abrir para outros servidores fazerem, mas para terem acesso ao conteúdo, ao que foi repassado, independentemente de relatório para ser enviado para o CNJ, independente de qualquer coisa, certo? Apenas por uma questão mesmo que o objetivo dos nossos cursos realmente é levar conhecimento, né, aos colegas, né? Então, assim, a gente vai ver aqui a possibilidade de depois abrir para que quem não fez, possa ter acesso às aulas, tá, Juliana? E aí eu aviso. Viu? Então, assim, eu agradeço a participação de todos vocês. Eu sei que foi um pouco de, digamos assim, vou usar um eufemismo, um convite um pouco compulsório, obrigatório, né? Mas, assim, é importante, né, a gente trazer o tema para discussão, viu? Então, respondam as questões até amanhã, tá? Ok? Pois obrigada, pessoal. Bom dia. Bom trabalho a todos. Bom Leandra, muito dia. obrigada. A gente vai se falando aqui para finalizar, viu? Tá Obrigada, certo. Bom pessoal. dia, um Tchau, tchau. abraço. Tchau.